Se você caiu aqui de paraquedas e se identifica com costura criativa, aproveita e se inscreve aí no canal. Se já é inscrito, deixa o seu like. Para você que não me conhece, sou a Renilda Ribeiro, aqui do canal Reartes, trazendo mais um conteúdo top para vocês. Então, fiquem comigo até o final desse vídeo, não pule, tá? Assistam até o final e vocês vão ter uma linda peça para poder estar aí vendendo no ateliê de vocês, na casa de vocês, na loja de vocês. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bem, meus amores, primeiro vamos cortar um triângulo, medindo 55 por 55. E aqui vai ficar uma medida de 78 centímetros. Você vai se preocupar em tirar a medida principal, que é 55 por 55. Aí fica a seu critério de você estar fazendo com 60, com 70 e assim sucessivamente. Quanto maior essa medida, maior essa e maior será a sua cama. Para mim, essa aqui é considerada um tamanho P. Então, vamos cortando aqui duas partes, dois triângulos, separamos. Cortamos 4 partes aqui, ó. 2 do tecido principal, 2 do forro. Medindo 55 centímetros, essas 4. E 2 medidas, forro e tecido principal, medindo 78 centímetros, tá? Aqui nós vamos dobrar ao meio. Aqui está direito com direito, o meu avesso está para cima. E aí aqui, ó, vamos pegar a caneta e marcar aqui 8 centímetros. Aqui na dobra do tecido, você marca 8 centímetros. E da dobra do tecido para dentro você marca 24 centímetros. E aí vai ficar aqui uma sobra de 14 centímetros para fora. Após marcado seu tecido, você vai pegar uma régua e vai fazer uma leve curva daqui desse ponto até o ponto que marcamos aqui. Então, marcado e feito, né, passada a nossa canetinha, vamos cortar. Lembrando, gente, que daqui para aqui tem 20 centímetros, tá? Todos esses aqui também. Então, recapitulando, esse aqui ficou uma medida de 78 por 20. E após a gente tira, entra 8 centímetros, marca até 24 para dentro
e faz o corte. Faz uma linha e faz o corte. Vamos precisar de 3 abinhas aqui. Eu vou passar uma costura fechando. Depois eu vou cortar aqui no meio essas abinhas. Logo à frente você vai ver como vamos utilizá-las. Precisaremos de 4 zippers. Eu já estou com ponteira. Eu já ensino aí em outros vídeos como fazer também essas ponteiras. Que é colocar o tecido aqui, passou a costura e vira aqui. Após colocar o cursor, tá, gente? Para não fecharem antes. E aí ter que desmanchar o trabalho. Então, nosso zíper, ele tem, ó, 2 maiores de 65 centímetros. Zíper, tá? As ponteirinhas, elas têm 10 centímetros. 10 por 6, você vai cortar, né, as ponteirinhas. Vão ser 8 ponteirinhas de 10 por 6. Então, 2 zíper de 65 centímetros e 2 zíper de 44 centímetros. Esse é o nosso material para esta caminha. Vamos para a máquina. Vou começar fazendo as minhas ponteirinhas. Gente, eu gostaria de pedir desculpa pela poluição sonora, tá? Hoje é feriado aqui na minha cidade, mas mesmo assim é impossível ter silêncio. Peguei as minhas partes, todas, né? As 4 partes, né? Que eu quero meu zíper. E vou colocá-las. Então, ó, direito com direito. Aqui está o nosso corte. E nesse fundo vamos pôr o nosso zíper. Vou adiantar o vídeo, tá? Pra vocês não ficarem aqui pegadas. Então, vou fazer isso aqui em todos essas peças aqui, ó. Lembrando que nessa aqui, ó, o nosso zíper vai ficar aqui, ó, na maior parte, tá? Na medida de 78 no triângulo, tá? Já volto. Então, pessoal, com todos os nossos zíperes colocados,
Vamos pegar aquela ponteirinha. Ó, aqui, ó, vou aqui na parte de cima. Meu zíper tá aqui. Aqui na parte de cima, aqui, ó. Vou deixar 3 dedos. Vou fixar a minha ponteirinha aqui, desse lado. É só uma, tá? Agora eu venho com o meu outro lado. Vou passar uma costura aqui, fechando toda essa parte, tá? Então, meus amores, ó, corrigindo, tá? A gente vai fazer a volta só apenas aqui, e aqui a gente vai deixar aberto por enquanto, tá? Vou tirar esse excesso aqui e desvirar, e vou fazer assim com todas as partes. E já trago pra vocês pra adiantar aqui esse vídeo. Então, meus amores, após ter colocado o zíper em todas as partes, vamos agora fazer a junção, né, dessas partes. Primeiro vou colocar essa desse lado. Vou pôr o meu alfinete. Lembrando de, ó, a combinação do tecido, né? Vamos juntar aqui, ó, todas as partes aqui, ó. 2 zíper e um no meu forro, certo? E agora vamos passar uma costura toda em volta. Já trago pra vocês. Após passado toda a costura em volta, coloquei alfinete aqui, ó, segurando e acertando aqui as pontinhas, tá? Cada uma aqui, ó, bem direitinho. E nós vamos agora colocar essa parte aqui, ó. Eu aconselho vocês a cortar essa parte aqui um pouco maior, tá? Porque é a parte que vamos fechar aqui em cima, ó. Pra não acontecer isso aqui, ó. É pequena, certo? Eu vou ter que cortar uma outra parte e trazer aqui pra gente fazer esse fechamento. Já vou trazer fechada pra gente finalizar aqui, ok? Pronto, pessoal,
coloquei aqui, né, o fundo da caminha. Coloquei o fundo da caminha. Agora vamos desvirar aqui e vamos ver o que deu, né? Com cuidado, tá? Pra tirar os alfinetes e não se furar, tá? E agora aqui, gente, ó, nessa abazinha aqui, ó, eu vou simplesmente colocar um botão, tá? Um botãozinho aqui, outro aqui e o outro aqui. Vou colocar logo nossos vestimentos aqui pra ver como vai ficar. Eu quis com a parte estampada pra dentro, tá, gente? A maioria das pessoas fazem com essa parte para o outro lado. Mas não é porque a maioria faz que eu também tenho que fazer, né? Vou terminar de encher e já trago pra vocês verem pronta. Bem, gente, quero fazer umas considerações finais sobre essa caminha. Que logo no início aí eu falo pra vocês colocarem essas abinhas, ó. Uma em cada parte aqui da caminha. Mas após terminar de fazer ela, eu percebi que eu queria esses botões aparecendo aqui, ó, que dão detalhes, tá? Então se atentem para isso, que essa parte aqui, ela só vai pegar só os botões sem a aba, tá? E aqui você vai pôr a aba em uma dessa, você põe duas, aqui ó, duas, e na outra você põe uma. Se você for fazer com botões, tá? Se você for colocar umas fitinhas de amarração, aí você coloca uma em cada, tá? E assim ficou essa caminha. Mais um detalhe aqui, uma dicasinha pra vocês, é que na hora de colocar o botão, se você caso opte por essa sugestão, é você colocar um pedacinho de alguma coisa, tá? Pra poder segurar melhor o tecido. Então, essa foi a nossa aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!